Diziam que na capital Hanyang havia uma mulher que era um anjo, um verdadeiro modelo de virtude. O nome dela era Soyong, a senhora Soyong. Mas ninguém imaginava o que acontecia quando as portas daquela casa se fechavam. Soyong era a jovem esposa de um homem bom, o mestre Jo-un, um erudito respeitado, mas de coração fraco. E a fama de santa que Soyong tinha não vinha da sua beleza, embora ela fosse bela, vinha da sua devoção. Porque Soyong passava os dias a cuidar da sua sogra acamada, a velha matriarca da família, a senhora Huang. Olha, a senhora Huang tinha sido uma mulher de ferro, dura, orgulhosa, exigente. Mas há um ano, um derrame terrível calou aquela mulher. A doença roubou a voz dela, roubou os seus movimentos. Ela era agora um fardo. Uma estátua viva, presa dentro do próprio corpo, capaz apenas de observar e de gemer. E Soyong? Soyong era a sua cuidadora. Em público, era uma cena de partir o coração. Ah, a senhora Soyong é uma santa, era o que sussurravam no mercado. Você viu como ela cuida daquela velha bruxa? Eu não teria essa paciência. Ela dá comida na boca dela. Ela lê poesia para ela. É uma bênção. O seu marido, o mestre Jo-un, olhava para a jovem esposa com lágrimas nos olhos. Você é um anjo, minha querida. Eu não sei o que seria da minha mãe sem você. Soyong apenas sorria. Aquele sorriso suave, modesto. É o meu dever, querido, e eu faço por amor. Mas esta é uma história sobre o que acontece depois que as portas se fecham. Esta é uma história sobre uma máscara, sobre uma virtude falsa. Esta é a história sombria de como uma nora cruel, bêbada com o próprio poder, cometeu o pecado da arrogância. E de como o karma, lento e paciente, ouviu os gritos silenciosos da velha senhora e veio cobrar a dívida, da forma mais terrível e poética que se possa imaginar. O show acabava no instante em que o mestre Jo-un saía de casa. Soyong trancava a porta. O sorriso doce desaparecia. O seu rosto, antes pura compaixão, tornava-se frio, frio como aço. Ela ia para o quarto da sogra? A senhora Huang estava lá, deitada exatamente como o filho a tinha deixado. Os olhos dela, a única coisa que ela mexia, seguiam a nora. A senhora estava apavorada. Então, dizia Soyung, a voz já não era mel, era veneno. A nossa pecinha de teatro para o seu filho inútil acabou, velha bruxa. A senhora Huang tentava gemer. Um pequeno Ah, está com fome? Soyung ria. Ela trazia uma bandeja. Nela, um caldo de galinha rico, arroz branco, quentinho, comida que o médico tinha ordenado. Soyung sentava-se numa cadeira bem na frente da mulher paralisada e, lentamente, Soyung começava a comer. Ela comia o caldo de galinha da sogra. Dizia ela de boca cheia, está delicioso, tão nutritivo. É uma pena que estejas doente, não é? A senhora Huang gemia, as lágrimas a formarem-se nos olhos, o estômago roncando de fome. Soyung comia, até ficar satisfeita. Depois, ela pegava nos restos, o caldo frio, os ossos roídos, misturava com as raspas de arroz queimado de ontem e levava a tigela até a boca da sogra. Come, ela sibilava, enfiando a colher na boca dela com força, fazendo-a engasgar. É mais do que merece, sua velha inútil.
Tu és apenas um fantasma faminto que se recusa a morrer. A humilhação era o verdadeiro alimento ali. A senhora Huang engolia, as lágrimas a misturarem-se com a sopa fria, mas a comida era a menor das torturas. Havia a tortura da limpeza. Em público, Soyung limpava o rosto da sogra com panos de seda. Em privado, tu estás suja outra vez, dizia Soyung com nojo. A senhora Huang, sendo inválida, por vezes não se controlava. Soyung pegava no pano que usava para limpar o chão, um trapo sujo, cheirando a mofo, e ela esfregava o rosto da velha senhora com ele, com força, até a pele ficar vermelha, em carne viva. Tu cheiras a morte, sibilava Soyung, o seu rosto bonito contorcido de ódio. Por que é que não morres? Tu és um fardo. Tu estás sugando o ar dessa casa. A senhora Huang, a antiga matriarca orgulhosa, fechava os olhos. Ela não podia lutar. Ela não podia gritar. Ela só podia suportar e rezar. Ela rezava os seus ancestrais. Levem-me, ela rezava em silêncio, ou façam-a parar. Mas por quê? Por que tanto ódio? A resposta é simples. Porque ela podia. Soyung tinha sido uma noiva pobre. Ela tinha chegado àquela casa a tremer, à espera de ser atormentada pela famosa senhora Huang. Mas, semanas depois do casamento, a sogra teve o derrame. E, de repente, o poder mudou. A presa tornou-se a caçadora. Soyung, que viveu a vida a ser submissa, provou o poder e ela ficou viciada nele. Ela adorava o medo nos olhos da sogra e ela adorava como seu marido, o mestre Jun, a via como uma santa. Ele era o verdadeiro prêmio. Ele era um homem fraco e ela podia moldá-lo. Querido, dizia ela a Jun à noite, a sua mãe... Ela estava tão zangada hoje. Acho que ela me odeia. Não, meu amor, dizia Jun a beijar-lhe a testa. Ela está em dor. E tu és tão boa para ela. Tu és o meu anjo. Oh, Jun, ela dizia, escondendo um sorriso no peito dele. Ela era a mestra da casa. O marido comia na mão dela. A vilanja a admirava. E a sua única inimiga estava presa, indefesa. A vida dela era perfeita e se tornou ainda mais perfeita quando o seu filho nasceu, Min Jun. Ele era a sua verdadeira conquista, um menino saudável, o herdeiro. O amor dela por Min Jun era obsessivo. Era a única coisa genuína no seu coração. Ela não o via como um filho, via-o como uma extensão de si mesma, sua obra-prima. Tu, ela sussurrava para o bebê, tu serás um ministro. Tu não serás fraco como seu pai. Tu serás como eu. E a senhora Huang, do seu quarto, ouvia os risos da sua nora para o neto. E ela sentiu o cheiro do perigo. Ela não se importava mais com a sua própria dor, mas estava aterrorizada por aquela mulher estar a criar o seu neto. Ela tentou avisar o seu filho. Quando Jun a visitava, mãe, estás bem? A senhora Huang tentava. Ela tentava gemer, não. Ela tentava abanar a cabeça, mas Soyong estava sempre lá. Ah, querido, dizia Soyong limpando uma lágrima falsa. Vês? Ela está agitada, a dor está piorando. Ela traduzia os gemidos de terror da sogra como sintomas da doença. Ela está dizendo que a cabeça lhe dói, dizia Soyong. Não é, mãe? Pobre querida. E a senhora Huang desistiu. Ela não podia lutar contra a nora falsa. Então, ela virou-se para um poder superior. Ela começou a rezar. Ela rezava ao Gassin, o espírito do lar que vivia na viga principal da casa.
o espírito que So-yong, na sua arrogância, ignorava. Tu vês, rezava a sogra no silêncio da sua mente, tu vês o que esta mulher está fazendo, tu vês o veneno. Eu já não importo, mas o meu neto, salva o meu neto da maldade dela. Eu imploro-te, mostra-lhe que o karma não dorme. O espírito da casa ouviu. E o karma, como dizem por aí, ele não falha. Ele começou a trabalhar. A maldição não atacou So-yong. Ah, não. O karma é mais inteligente do que isso. Ele não ataca o perpetrador. Ele ataca o que o perpetrador mais ama. E So-yong amava o seu filho, Min-jun. O menino tinha 3 anos, à luz da casa. E ele adoeceu. Começou com uma febre. Não é nada, disse So-yong confiante. Ele é forte, ele é meu filho. Mas a febre não baixou. Pior, uma manhã, Min-jun acordou e ele não conseguia falar. Min-jun, disse So-yong, diga mamãe. O menino abriu a boca e apenas um pequeno gemido saiu. O mesmo som que a sua avó fazia. O sangue de So-yong gelou. Não, não, está com a garganta inflamada. Ela chamou os médicos, os melhores. Deram-lhe ervas, fizeram acupuntura. A febre baixou. Mas a voz não voltou. O seu filho falador e brilhante tinha ficado mudo. So-yong entrou em pânico. O que lhe fizeram? Ela gritou aos médicos. Nós não sabíamos, senhora. É o choque da febre. Talvez volte. Mas So-yong sabia ou temia. Ela olhou para o quarto da sua sogra, para a mulher que gemia. Coincidência! É uma coincidência doentia. Ela redobrou a sua crueldade para com a senhora Huang, como se pudesse bater na doença para que ela saísse. Está feliz, sua bruxa velha? Ela sibilou, torcendo o braço da velha. Amaldiçoaste meu filho? Foi isso? A senhora Huang só chorou, aterrorizada. E o karma apertou o laço. 2 semanas depois, Min-jun acordou. E ele não conseguia andar. As suas pernas fortes simplesmente não obedeciam. Ele caiu de sua esteira. Ele não conseguia falar e agora não conseguia andar. Ele estava, lentamente, a tornar-se um espelho. Um espelho perfeito da avó que sua mãe tanto odiava. Agora So-yong gritou, um grito que não era de raiva, era de terror puro, animal. O seu marido Jun estava destroçado. O que está acontecendo, So-yong? O que está acontecendo ao nosso filho? Eu não sei, ela mentiu, mas o rosto estava pálido. Ela gastou tudo. Vendeu suas gimanas, vendeu as terras da família. Médicos, xamãs, monges, ninguém conseguia encontrar uma cura. A doença não era do corpo, era da alma. O seu filho, o seu orgulho, estava se tornando uma concha vazia. Uma cópia da mulher que ela humilhava. O karma estava sendo poético. E So-yong estava enlouquecendo. Desesperada, ela ouviu falar de um último recurso. Um eremita. Um monge que vivia no topo da montanha Inuan. Diziam que ele era louco, mas que ele via a verdade. So-yong, agora uma sombra de si mesma, subiu a montanha. Ela que odiava sujar os seus sapatos. Ela rastejou pelas rochas. Ela encontrou a gruta. O monge estava lá, a meditar. Mestre, ela implorou, caindo de joelhos na terra fria. Salva o meu filho, eu dou-te tudo, ouro, a minha casa. O monge não abriu os olhos. Eu não quero o teu ouro, ele disse, a sua voz como o vento. A tua casa já está amaldiçoada. Eu sei, ela chorou. É a minha sogra, ela é uma bruxa, ela amaldiçoou meu filho por inveja. O monge abriu os olhos e eles eram frios.
Ela não tem poder, disse ele. Ela é uma vítima. Tu és a maldição. Soyong gelou. O quê? O céu é um espelho, senhora Soyong, disse o monge. Tu olhas para ele com ódio, ele reflete ódio. Eu não entendo. Tu entendes perfeitamente, disse o monge. Tu pegaste numa mulher indefesa, uma mãe, e gozaste com a sua fraqueza. Tu roubaste-lhe a voz, e o céu roubou a voz do teu filho. Tu zombaste das pernas dela, e o céu tirou as pernas ao teu filho. Tu és a doença. A tua crueldade é o veneno que está a matar o teu próprio filho. Cada palavra era um prego no caixão do seu orgulho. Ela viu. Ela finalmente viu a verdade horrível. Não, ela sussurrou a balançar a cabeça. Não, não. Tu és uma tola, disse o monge. Tu zombaste da ordem do universo. Tu insultaste os ancestrais. E tu quebraste o espírito do lar. Tu encheste a tua casa de rã, de dor e ressentimento. E esse rã agora está sufocando teu filho. O que é que eu faço? Ela gritou, agarrando-se às vestes do monge. Como é que eu o salvo? Eu faço qualquer coisa. Eu me mato? Isso vai salvá-lo? Não. A tua morte é fácil. O destino não quer a tua morte. Ele quer o teu orgulho. O meu orgulho? Eu dou-te-o. Não é a mim que tens que o dar. A maldição nasceu da dor dela e só pode ser quebrada pelo perdão dela. Soyong olhou para ele pálida. Perdão? Mas ela não pode falar. O coração dela pode, disse o monge. Tu tens que obter o perdão genuíno dela. Tu não podes enganá-la. Tu não podes fingir. O céu saberá. Tu tens que confessar a tua alma negra. E tens que implorar. E se ela, no seu coração, te perdoar, talvez o karma liberte o teu filho. E se ela não me perdoar? Sussurrou Soyong. Então, disse o monge a fechar os olhos, comece a chorar pelo teu filho, porque ele será o teu castigo. Ele será o espelho vivo do teu pecado, para sempre. Soyong desceu a montanha. Ela não era uma mulher, era um animal em pânico. Ela correu, ela tropeçou, ela irrompeu pela sua casa. O seu marido tentou detê-la. O que disse o monge? Ela empurrou. Sai da minha frente. Ela correu para o quarto do seu filho. Minjun estava deitado, pálido, a sua respiração fraca. Ele estava morrendo. Não, ela sussurrou. Aguenta, meu amor, a mamãe vai consertar isso. Ela correu para o quarto da sua sogra. A senhora Huan estava lá, como sempre, olhando para o teto. Soyong arrombou a porta. Ela era uma louca. E ela caiu. Caiu de joelhos. Não era fingimento, não era um ato. Foi um colapso total da sua alma. Ela rastejou. Rastejou pelo chão como um verme. E ela agarrou a mão paralisada da senhora Huan, a mão que ela tinha torcido, e ela encostou a sua testa ao chão sujo. Mãe! Ela soluçou, a sua voz quebrada. Mãe! A senhora Huan olhou para ela, os olhos largos de surpresa e tedo. Mãe, perdoa-me! Gritou Soyong, um grito que rasgava a alma. Perdoa-me! Eu sou um monstro, eu sou um demônio. Eu fiz tudo. Eu comi a tua comida, eu magoei você, eu usei o pano do chão, eu usei em você. Eu desejei que morresse todos os dias. Ela estava confessando tudo. O seu marido, Jun, que a tinha seguido, estava a pé de porta. O seu rosto branco de horror, ouvindo a verdade sobre o seu anjo. Perdoa-me, mãe, continuou Soyong a bater a sua própria cabeça no chão. Eu estava errada, eu estava vega, eu estava tão orgulhosa. E agora? Agora o céu, ele está levando o meu filho. Ele está me pagando e ele tem razão. Ela olhou para a senhora Huan.
os olhos transbordando de loucura. Por favor, mãe, o meu filho, o seu neto, ele não tem culpa, ele é inocente. Pode matar a mim, deixa-me morrer, mas salva-o, por favor. O monge disse: só você pode, só o seu perdão. Ela agarrou a mão paralisada da sogra e beijou-a. Eu te imploro, de joelhos. Eu seria sua escrava, eu serei o seu cão, eu comerei do chão pelo resto da minha vida. Mas perdoa-me. Diga ao céu que parar. Por favor, mãe, por favor. O seu marido, Jun, caiu de joelhos ao lado dela, a chorar. Mãe, mãe. O quarto estava cheio de soluços. A senhora Huang olhou para a mulher quebrada a seus pés, a sua atormentadora. Ela olhou para o seu filho, que finalmente via a verdade. E, do outro quarto, ela ouviu um gemido fraco. O seu neto. Ela sentiu a dor de Suyong. Era o mesmo desespero. O karma tinha de fato equilibrado a balança. A sogra olhou para a nora falsa. E ela não sentiu ódio. Ela sentiu pena. E ela era uma mãe e uma avó. O seu neto era inocente. Com um esforço que fez tremer o seu corpo inteiro, um esforço que pareceu durar 1000 anos, a senhora Huang moveu a sua mão paralisada. Ela moveu-a centímetro a centímetro e ela pousou a sua mão, trêmula, sobre a cabeça de Suyong, que estava curvada no chão. Um toque, leve como uma pena. Não era um golpe, era uma carícia, era o perdão. Naquele exato instante, do outro quarto, ouviu-se um som. Não um gemido, um choro alto, forte, de uma criança saudável. Mamã! Gritou o pequeno Minjun. Estou com fome! Suyong levantou a cabeça. Ela ouviu. Ela olhou para a mão da sogra na sua cabeça. E ela desmaiou. O karma tinha sido pago. A dívida estava paga. Suyong não se tornou uma santa da noite para o dia, mas ela nunca mais foi a mesma. O seu orgulho tinha sido queimado. O seu filho estava andando e falando no dia seguinte. E Suyong passou o resto da sua vida a pagar a sua dívida. Ela cuidou da senhora Huang, mas desta vez, de verdade. Ela cozinhava-lhe a melhor comida. Ela comia depois da sua sogra. Ela limpava com os panos de seda mais macios. Ela lia-lhe poesia não por teatro, mas por penitência. O seu marido, Jun, vendo a transformação, também mudou. Deixou de ser uma sombra e tornou-se um marido, a ajudar a sua esposa a cuidar da sua mãe. E a sogra, a senhora Huang, ela nunca mais recuperou a voz. Ela nunca mais recuperou os movimentos, mas ela já não estava aterrorizada. Os seus olhos, que antes só continham medo, agora continham uma paz triste. Ela tinha visto o karma e ela tinha visto a misericórdia. A história deles é um aviso. A arrogância tem um preço. E o karma, meus amigos, tem um sentido de humor terrível. Ele não te pune. Ele apenas te força a ajoelhar-te perante aqueles que tu humilhaste. E ele ataca exatamente onde dói mais. Se você acredita que a justiça do universo pode ser lenta, mas é sempre poética, inscreva-se no canal, porque o céu está sempre a observar.